E o Renato Falcão tá falando, lembro de um suspense que parou o Brasil. Quem matou? Det Reutemann. Faz tempo, isso faz tempo. Faz tempo. Mas é bem isso. O problema central tem que ser extremamente importante. Os personagens envolvidos nesse problema central é melhor que eles sejam complicados e que o leitor consiga entender o que é que eles querem. Então, quanto mais o leitor entender, o personagem X, ele quer resolver o crime, tá? Mas ele quer resolver o crime por quê? Não só porque é a profissão dele, mas ele quer resolver o crime porque o criminoso matou um amigo, ou, como eu estava dizendo, sumiu com a mulher, ou sei lá o quê. Então, é super interessante que haja um envolvimento do personagem, o problema seja muito importante para ele e o leitor consiga entender. Então, você não dê como... eu outro dia li um original que, por exemplo, os policiais iam investigar um crime, o crime era horroroso, mas os policiais, para eles, tanto fazia. Eles não tinham envolvimento nenhum com aquilo. Era uma história meramente de procedimento de investigação. Não tinha envolvimento nenhum. Tanto fazia se eles conseguissem achar o criminoso ou não. Então, isso é muito ruim, isso não cria suspense. Então, isso é o oposto do que você deve fazer. Você deve sempre fazer. As ações do personagem, elas são movidas a uma necessidade, a necessidade de resolver o problema, descobrir e tal. Então, é muito importante aquilo, tem consequências e você consegue entender por que aquilo tem consequência para ele. Ele precisa ganhar, ele precisa recuperar o amor, ele precisa manter a profissão, ele precisa ganhar o prêmio, ele precisa continuar no país, ele precisa de alguma coisa, você tem que entender. Então, é extremamente importante isso, a construção do personagem, para ajudar a criar o suspense, tá? Aí tem algumas outras dicas que aumentam muito. Uma é que o Hitchcock ensina em todos os seus filmes. Qualquer filme que você for assistir do Hitchcock, você tem lá, que é a ambientação. Imagino que todo mundo aqui tenha assistido, nem que seja Psicose só, né? Ambientação, gente, ajuda loucamente a criar suspense. Então, se uma cena tensa está acontecendo num lugar e esse lugar ele já tem umas dicas, você, quando o personagem entrou naquele lugar, você já deu algumas dicas sensoriais, alguns detalhes que apontam para aquele ambiente. É um lugar caindo aos pedaços, sei lá, a pintura tá suja, a porta range, a tábua no chão também faz barulho, ou tem umidade, ou etc. Quer dizer, se você dá detalhes que dão uma dica como é o lugar onde o personagem tá, você vai criando um ambiente para depois você introduzir o perigo, ou um detalhe do perigo. Stephen King também é muito bom nisso. Né, ele vai criando aquele lugar meio esquisito, tem alguma coisa meio fora de lugar, aí acontece uma coisinha, um alfinete lá que cai, mas você já tá tão assim, você tá sabendo que vai acontecer alguma coisa. Porque isso, o que é? Que lugar é esse? Como assim? Que silêncio é esse? Que cara de palhaço é essa? Etc. Que vulto é esse que deu para ver pela janela? Então, essa ambientação ajuda a criar o suspense. Então, isso é um trio, tá? O personagem que quer alguma coisa e você entende o que o personagem quer e ele tá cheio de conflitos com ela, né? O ambiente e o problemão que você tá criando e você vai entregando aos pouquinhos. O Josélio tá triste aqui, ó. Galera, suspense é pra poucos. Eu mesmo não me aprofundo nessas águas. Josélio, você pode arriscar, você não precisa criar suspense, né? Tem suspense, tem exatamente em histórias românticas. Você se respondeu. Em todos os romances tem. História de aventura, história de, sei lá. Aliás, as histórias de aventura têm muito suspense, porque você sempre fica preocupado, será que essa pessoa vai conseguir fazer isso? Será que ela vai conseguir? Será que ela vai, né, esmorecer, morrer antes?
história de sobrevivência, sempre tem um suspense, que é o suspense da vida do personagem, né? E o Vinícius Machado aqui, ó. Suspense é a arte de atrair a presa com uma trilha de migalhas, saborosa o suficiente para atrair o faminto e na quantidade correta para não matar a fome de uma vez e mantê-la na trilha. Isso mesmo. Poético, também. Exatamente, você vai entregando aos pouquinhos. Aí tem as outras coisas que ajudam também, né? No suspense, você pode ir entregando aos pouquinhos, mas você pode também dar umas pistas falsas, né? São os famosos... Você dá a impressão de que aquele barulhinho é algo terrível. Aí, né, o sujeito vai lá olhar e é o gato. Ou, né, aquele vulto que na janela sai correndo lá fora e é apenas, sei lá, o vizinho que chegou bêbado, ou sei lá o que, inventa aí qualquer coisa, né? Então, você pode, assim, dar umas dicas que levam a lugar nenhum, mas deixam o leitor sobressaltado, tá? Então, o leitor tem a mesma sensação que o personagem, ou seja, eu tô com medo, tem alguma coisa acontecendo, tá esquisito, eu tô super tenso, então qualquer coisinha dispara, né, o alarme. E muitas vezes essas coisinhas podem ser alarme falso. Mais interessante ainda é se for um alarme, o protagonista pensar que é um alarme falso e depois não ser, depois ser um perigo verdadeiro. Quer dizer, aquele gato não era o gato, não. Tinha alguma coisa acontecendo lá, mas também tinha o gato andando lá. Então isso vai deixando a situação mais tensa e complicada. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.